Deuteronômio capítulo 1. Estas são as palavras que Moisés falou a todo Israel, deste lado do Jordão, no deserto, na planície diante do Mar Vermelho, entre Parã e Tofel, e Labã, e Azerote, e de Zaabe, a 11 dias de jornada desde Horebe, pelo caminho do Monte Seir até Cades Barneia. E sucedeu que no 40º ano, no 10º mês, no primeiro dia do mês, que Moisés falou aos filhos de Israel, conforme tudo que o Senhor lhe havia dito que ordenasse a eles. Depois que havia ferido a Seom, rei dos amorreus, que habitava em Esbom, e a Og, rei de Bassã, que habitava em Astarote, em Edrei. Deste lado do Jordão, na terra de Moabe, começou Moisés a declarar esta lei, dizendo: O Senhor nosso Deus nos falou em Horebe, dizendo: Haveis habitado neste monte tempo suficiente. Voltai-vos e empreendei vossa jornada, e ide ao monte dos amorreus, e a todos os lugares próximos pela planície, pelas colinas, e pelo vale, e pelo sul, e pela beira-mar, a terra dos cananeus, e ao Líbano, ao grande rio, o rio Eufrates. Eis que coloquei a terra diante de vós, e ide possuir a terra que o Senhor jurou a vossos pais, Abraão, Isaque e Jacó, que daria a eles e a sua semente depois deles. E eu vos falei naquela ocasião e disse: Não poderei levar-vos sozinho. O Senhor vosso Deus os multiplicou, e eis que sois hoje uma multidão como as estrelas do céu. O Senhor Deus dos vossos pais vos faça que sejais 1000 vezes mais do que já sois, e vos abençoe como já prometeu. Como posso sozinho suportar as vossas cargas, os vossos fardos e as vossas contendas? Tomai homens sábios e de entendimento e conhecidos entre as vossas tribos, e os colocareis como líderes sobre vocês. E me respondestes e dissestes: É bom que nos façamos o que dizem. Assim, tomei os chefes das vossas tribos, homens sábios e conhecidos, e fiz deles cabeças sobre vós, capitães sobre milhares, capitães sobre centenas, e capitães sobre 50, e capitães sobre dezenas, e oficiais entre vossas tribos. E naquela ocasião ordenei aos vossos juízes, dizendo: Ouvi as vossas causas entre os vossos irmãos, e julgai com justiça entre cada homem e seu irmão, e o estrangeiro que está com ele. Não fareis diferença entre pessoas em juízo, mas ouvireis os pequenos, bem como os grandes. Não temereis a face do homem, porque o juízo é de Deus. E a causa que vos for difícil, a trareis diante de mim, e eu a ouvirei. E vos ordenei naquela ocasião todas as coisas que deverias fazer. E quando partimos de Horebe, passamos por todo aquele grande e terrível deserto que vistes pelo caminho dos montes dos amorreus, como o Senhor nosso Deus nos ordenou, e chegamos a Cades Barneia. E eu vos disse: Chegastes aos montes dos amorreus, que o Senhor nosso Deus nos dá. Eis que o Senhor teu Deus coloca a terra diante de ti. Vai e possui-a, como o Senhor Deus dos teus pais te disse. Não temas, nem te desanimes. E vós aproximastes de mim, cada um de vós, e dissestes: Enviaremos homens diante de nós, e eles espiarão a terra, e nos dirão por qual caminho devemos subir e as cidades que iremos. E o dizer que agradou bem, e tomei 12 homens entre vós, um de cada tribo. E eles foram e subiram o monte, chegaram ao vale de Escol, e o espiaram. E eles tomaram em suas mãos o fruto da terra, e o trouxeram até nós, e nos trouxeram a palavra, e disseram: É uma terra boa que o Senhor nosso Deus nos dá. Mesmo assim, não quisestes subir, mas vos rebelastes contra a ordem do Senhor vosso Deus, e murmurastes em vossas tendas, e disseste: Porquanto o Senhor nos odeia e nos trouxeste da terra do Egito, para nos entregar nas mãos dos amorreus, para nos destruir. Para onde subiremos? Nossos irmãos desanimaram os nossos corações, dizendo: Este povo é maior e mais alto do que nós. As cidades são grandes e muradas até os céus. Além disso, vimos ali os filhos dos Anaquins. Então eu vos disse: Não vos amedronteis, nem os temais. O Senhor, vosso Deus, que vai diante de vós,
pelejará por vós, conforme tudo o que fez por nós no Egito, diante dos vossos olhos, e no deserto, onde vistes como o Senhor teu Deus nos levou. Como um homem leva seu filho por todo o caminho em que fostes, até que chegastes a este lugar. No entanto, nisto não cresces no Senhor vosso Deus, que foi pelo caminho diante de vós para vos achar um lugar onde pudesseis armar vossas tendas à noite no fogo, para vos mostrar por qual caminho devíeis andar, e de dia na nuvem. E o Senhor ouviu a voz das vossas palavras, e irou-se, e jurou, dizendo: certamente nenhum dos homens desta maligna geração verá a boa terra que jurei aos vossos pais, exceto Caleb, filho de Jefoné. Ele a verá, e a terra que pisou darei a ele e a seus filhos, porque seguiu fielmente o Senhor. O Senhor também se irou comigo por vossa causa, e disse: tu também não entrarás lá. Mas Josué, filho de Num, que está diante de vós, entrará lá. Encoraja-o, pois ele fará com que Israel herde a terra. Além disso, vossas crianças, que dissestes que seriam uma presa, e vossos filhos, que naquele dia não tinham discernimento entre o bem e o mal, entrarão na terra, e a eles o darei, e eles a possuirão. Mas quanto a vós, virai-vos e empreendei vossa jornada para o deserto, pelo caminho do Mar Vermelho. Então respondestes e me dissestes: pecamos contra o Senhor, subiremos e pelejaremos conforme tudo que o Senhor nosso Deus nos ordenou. E depois que havia cingido cada homem nas suas armas de guerra, e estivesse prestes a subir o monte. E o Senhor me disse: dize a eles: não subais, nem pelejeis, pois eu não estou entre vós, para que não sejais feridos diante dos vossos inimigos. E eu vos falei, e não ouvistes, mas vos rebelastes contra a ordem do Senhor, e subistes com arrogância o monte. E os amoreus que habitavam naquele monte vieram contra vós, e os perseguiram como fazem as abelhas, e vos destruíram em Seir até Horma. E voltastes e chorastes diante do Senhor, mas o Senhor não ouviu a vossa voz, nem vos deu ouvidos. Assim, permanecestes em Cabes por muitos dias, segundo os dias que estivestes ali. Deuteronômio capítulo 2. Então, viramo-nos e tomamos nossa jornada para o deserto pelo caminho do Mar Vermelho, como o Senhor me falou, e muitos dias rodeamos o Monte Seir. E o Senhor me falou, dizendo: já rodeastes este monte tempo suficiente, virai para o norte. E dá ordem ao povo, dizendo: passareis pela costa dos vossos irmãos, os filhos de Esaú, que habitam em Seir, e eles vos temerão, portanto tende cuidado. Não vos intrometas com eles, pois não vos darei a terra deles, não, nem mesmo a largura de um pé, porque dei o Monte Seir a Esaú por possessão. Comprareis deles com dinheiro comida para comerdes, e também comprareis deles água para beberdes, pois o Senhor te abençoou em todas as obras da tua mão. Ele sabe que andas por este grande deserto. Esses 40 anos o Senhor teu Deus tem estado contigo, nada te faltou. E quando passamos por nossos irmãos, os filhos de Esaú, que habitavam em Seir, pelo caminho da planície de Elate e de Ezion-Geber, viramos e passamos pelo caminho do deserto de Moabe. E o Senhor me disse: não aflijas os moabitas, nem pelejes contra eles em batalha, porque não te darei a terra deles como possessão, porque dei Ar aos filhos de Ló como possessão. Em tempos passados habitaram ali os Emins, um povo grande e numeroso e alto como os Anaquins, e que também foram considerados gigantes como os Anaquins. Porém, os moabitas os chamam Emins. Antes também os Oreus habitaram em Seir, mas os filhos de Esaú sucederam, quando os destruíram e habitaram em seu lugar, como Israel fez a terra de sua possessão, que o Senhor lhes deu. Agora, levantai-vos de Seu, e cruzai o ribeiro de Zered. E cruzamos o ribeiro de Zered. E o período em que viemos desde Cades Barneia até cruzarmos o ribeiro de Zered foi de 38 anos, até que se consumiu toda a geração dos homens de guerra no meio do arraial, como o Senhor lhes havia jurado.
porque a mão do Senhor foi contra eles para destruí-los desde a multidão, até que foram consumidos. E aconteceu, quando todos os homens de guerra haviam sido consumidos e mortos dentre o povo, que o Senhor me falou, dizendo: Hoje deves passar por Ar, a costa de Moabe. E quando te aproximares dos filhos de Amon, não os aflijas, nem te intrometas com eles, pois não te darei a terra dos filhos de Amon nenhuma possessão, porque dei aos filhos de Ló por possessão. Esta também era considerada uma terra de gigantes. Em tempos passados, gigantes habitaram ali, e os amonitas os chamavam Zanzumins, um povo grande, numeroso e alto como os anaquins. Mas o Senhor os destruiu diante deles, e eles os sucederam e habitaram em seu lugar. Assim como fez os filhos de Esaú, que habitavam em Seir, quando destruiu os horeus diante deles, e eles os sucederam e habitaram em seu lugar até este dia. E os Caftorins, que vieram de Caftor, destruíram os aveus que habitavam em Azerim, até Gaza, e habitaram no seu lugar. Levantai-vos, tomai vossa jornada, e passai o ribeiro de Arnon. Eis que eu dei da tua mão Seom, o amoreu, rei de Hesbom, e a sua terra, começai a possuí-la, e contende com ele em batalha. Neste dia começarei a pôr o terror e o temor de ti nas nações que estão debaixo de todo o céu, que ouvirão relatos de ti, e tremerão e se angustiarão por causa de ti. E enviei mensageiros no deserto de Quedemote até Seom, rei de Hesbom, com palavras de paz, dizendo: Deixa-me passar pela tua terra, passarei pela estrada, e não desviarei a mão, nem para a direita, nem para a esquerda. Tu me venderás alimento por dinheiro, para que eu possa comer, e me venderás água por dinheiro, para que eu possa beber, somente passarei a pé. Como fizeram comigo os filhos de Esaú, que habitam em Seir, e os moabitas que habitam em Ar, até que eu passe o Jordão e entre na terra que o Senhor nosso Deus nos dá. Mas Seom, rei de Hesbom, não quis permitir que passássemos por ele, porque o Senhor teu Deus endureceu o seu espírito e tornou o seu coração obstinado, para que pudesse entregá-lo na tua mão, como se vê neste dia. E o Senhor me disse: Eis que tenho começado a dar-te Seom e a sua terra diante de ti. Começa a possuí-la para que possas herdar a sua terra. Então Seom veio contra nós, ele e todo o seu povo, para lutar em Jaza. E o Senhor nosso Deus o entregou diante de nós, e nós ferimos a ele, a seus filhos e a todo o seu povo. E naquele tempo tomamos todas as suas cidades, e destruímos completamente os homens e as mulheres e os pequenos de todas as cidades. Não deixamos que sobrasse ninguém. Somente tomamos o gado por presa para nós, e os despojos das cidades que nós levamos, desde Aroer, que está à beira do ribeiro de Arnon, e a cidade que está junto ao ribeiro, até Gileade. Não houve uma cidade que fosse forte demais para nós. O Senhor nosso Deus nos entregou todas. Somente a terra dos filhos de Amon não chegastes, nem a qualquer lugar junto ao ribeiro de Jaboque, nem às cidades nos montes, nem a tudo que o Senhor nosso Deus nos proibiu. Deuteronômio capítulo 3. Depois nos viramos e subimos o caminho de Bazã. E Og, rei de Bazã, veio contra nós, ele e todo o seu povo, para a batalha em Edrei. E o Senhor me disse: Não o temas, porque eu entregarei a todo o seu povo e a sua terra na tua mão, e farás a ele o que fizesse a Seom, rei dos amoreus, que habitava em Hesbom. Assim, também o Senhor nosso Deus entregou em nossa mão a Og, rei de Baçã, e a todo o seu povo, e o ferimos até que não lhe sobrou ninguém. E naquele tempo tomamos todas as suas cidades. Não houve nenhuma cidade que não tomássemos deles. 60 cidades, toda a região de Argobe e o reino de Og, em Baçã. Todas essas cidades eram cercadas com muros altos, portões e barras, ao lado de cidades sem muros em grande número. E as destruímos completamente, como fizemos a Seom, rei de Hesbom, destruindo completamente os homens, as mulheres e as crianças de todas as cidades. Mas todo o gado e os despojos das cidades tomamos por presa para nós. Naquele tempo tomamos das mãos daqueles 2 reis dos amoreus a terra que estava deste lado do Jordão,
desde o ribeiro de Arnon até o monte Hermon. Hermon, que os sidônios chamam Sirion, e os amoreus o chamam Senir. Todas as cidades da planície, toda Gileade, toda Bazã, até Salca e Edrei, cidades do reino de Og em Bazã. Porque somente Og, rei de Bazã, permaneceu dos remanescentes dos gigantes. Eis que o seu leito, um leito de ferro, não está em Rabá, dos filhos de Amon. De 9 côvados era o seu comprimento, e de 4 côvados a sua largura, conforme côvado de um homem. E esta terra que tomamos naquele tempo, desde Aroer, que está junto ao ribeiro de Arnon, e metade do monte Gileade e as suas cidades, dei aos Rubenitas e aos Gaditas. E o restante de Gileade, toda Bazã, sendo o reino de Og, dei a meia tribo de Manassés. Toda a região de Argobe, com toda Bazã, que era chamada terra de gigantes. Jair, filho de Manassés, tomou toda a terra de Argobe, até as costas dos Jesuritas e Maacatitas, e as chamou segundo o seu próprio nome, Bazã Avot Jair, até este dia. E dei Gileade a Maquir, e aos Rubenitas e aos Gaditas dei desde Gileade até o ribeiro de Arnon, metade do vale da fronteira até o ribeiro de Jaboque, que é a fronteira dos filhos de Amon. Também a planície, o Jordão e a sua costa, desde Quinerete até o mar da planície, que é o mar salgado abaixo de Asdote Pisga, para o oriente. E naquele tempo eu vos ordenei, dizendo: O Senhor vosso Deus nos deu essa terra, para possuí-la. Passareis armados diante de vossos irmãos, os filhos de Israel, todos os que estiverem capacitados para a guerra. Mas as vossas esposas, os vossos pequenos, o vosso gado, pois sei que tendes muito gado, permanecerão na cidade que vos dei, até que o Senhor dê descanso a vossos irmãos, bem como a vós, e até que eles também possuam a terra que o Senhor vosso Deus lhes deu além do Jordão, e então voltareis cada homem à sua possessão que vos dei. E naquele tempo ordenei a Josué, dizendo: Os teus olhos viram tudo o que o Senhor teu Deus fez a esses 2 reis. Assim fará o Senhor a todos os reinos ao quais passares. Não os temas, pois o Senhor teu Deus lutará por ti. E naquele tempo supliquei ao Senhor, dizendo: O Senhor Deus começasse a mostrar ao teu servo a tua grandeza e a tua mão forte, pois que Deus há nos céus ou na terra que possa fazer segundo as tuas obras e segundo o teu poder? Suplico-te, deixa-me passar e ver a boa terra que está além do Jordão, este bom monte e o Líbano. Mas o Senhor se irou comigo por vossa causa e não me ouviu. E o Senhor me disse: Basta, não me fales mais deste assunto. Sobe ao topo de Pisga e levanta os teus olhos ao ocidente, ao norte, ao sul e ao oriente, e contempla com os teus olhos, pois não passarás este Jordão. Mas ordena a Josué, encoraja-o e fortalece-o, porque ele passará diante deste povo e fará com que herdem a terra que verás. Assim, permanecemos no vale diante de Bet.